Olá! Vamos continuar com temas polêmicos? Vamos lá, esse tema aqui é um pouquinho mais pesado, tem mais informações, então alguma coisa eu vou ler mais, tá bom? Bom, outra acusação que pesa sobre o Monteiro Lobato é sobre o preconceito de raças que ele tinha. Então vamos lá. Ele era mesmo preconceituoso? Será que ele era? Eu não vou passar pano para ele, juro, não passo pano. Mas vamos analisar algumas coisas históricas, né? Em que época que ele viveu? Vocês se lembram? Ele nasceu em 1882. 1882, dia 18 de abril. Por isso que ele é o patrono do manancial em abril. Ele escreveu uma carta muito polêmica para o jornal Estado de São Paulo, denunciando as queimadas, a ignorância e a miséria do agricultor. Isso foi uma polêmica danada. Lembra que eu falei para vocês que ele era polêmico? Por quê? Porque ele tinha opinião. Ele estava errado? Vocês acham que ele estava errado em denunciar isso? Acho que não. Mas as pessoas que denunciam, né, esse tipo de coisa, elas acabam sendo alvo, né? Elas viram vidraça. Aí todo mundo quer tirar uma pedra. Bom, ele não está errado e a agricultura não mudou muita coisa. Assim, na verdade mudou. A nossa agricultura é uma grande potência, ela é a locomotiva do Brasil, né? E a gente precisa cuidar da nossa agricultura, porque isso vai fazer com que nós sejamos um país respeitado, um país que todo mundo queira fazer negócio, não é mesmo? Então, a gente precisa realmente explorar, né, entre aspas, mas assim, de uma forma menos impactante possível, mas a gente precisa explorar o nosso potencial de produção, né? Até parece que foi para isso que nós nascemos, pelo território que a gente tem, a maior parte agricultável, porque nós não temos grandes cadeias de montanhas, o clima do Brasil é excelente de norte a sul, leste a oeste, o território é imenso, então não tem muito motivo para que a gente não explore essa característica tão positiva do nosso país, né? Então, voltando à polêmica. Ele sempre foi polêmico, como eu falei para vocês, né? Então, eu vou dar alguns dados, né, de polêmicas pontuais. Em 1918, ele publicou aquele livro Urupês, onde ele descrevia o homem rural, né, a família rural, e polêmica. Depois, em 1921, ele começou com as publicações que depois se tornaram as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E mais polêmicas, muitas histórias ali polêmicas, principalmente por causa da Emília, da tia Anastácia, que era negra, e a Emília não tinha papas na língua para conversar com ela, né? Enfim. E por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque eu estou tentando colocar a sua cabeça dentro do contexto histórico. Porque discutir o racismo hoje, ele é relevante. Mas naquela época, é injusto. Você tirar o Monteiro Lobato de 1920 e colocá-lo aqui e julgá-lo por esse fato, é um anacronismo terrível. Você não pode julgar a pessoa fora do seu tempo, né? Ou não deve. A gente não deve julgar as pessoas fora da sua própria época, né? Pensa comigo, se ele nasceu em 1882, ele tinha 6 anos quando a Lei Áurea foi assinada. Então ele viveu num contexto muito forte escravagista, não é mesmo? Eu lembro que a minha bisavó, ela nasceu em 1912 e ela tinha plena certeza, embora fosse da Igreja Católica, do Coração de Jesus,
uma pessoa temente a Deus, ela acreditava piamente que os negros não tinham alma e que eles eram essencialmente maus. Essencialmente maus. Então, se acontecesse alguma desgraça no bairro, um roubo, um assassinato, com certeza ela ia acusar algum negro vizinho. Então, é claro que essa ideia sempre esteve errada, tanto lá quanto aqui, mas o contexto histórico a gente tem que levar em consideração porque era o pensamento dominante. Então, ele está errado sozinho? Não, parecia muito lógico naquela época. Parecia muito lógico, como muitas coisas pareciam lógicas que nós vamos discutir aqui. E o que nós precisamos lembrar também? Tem o contexto do negro sendo escravizado, mas nós temos essa mancha na humanidade, na história da humanidade, em todos os países, em todos os lugares do planeta, com todas as raças. Então, nós temos em diversas situações, por exemplo, na época de Cristo, havia escravos brancos, os romanos escravizavam os galileus, os saduceus, aquele povo que vivia naquela época. Todo mundo que não era romano, se saísse fora da linha, virava escravo. E aqueles, mesmo romanos, que iam contra o poder dominante, também eram escravizados ou mortos. Então, era uma prática comum desde os tempos imemoriais. O homem achar que tem um domínio tal sobre outro que ele possa escravizá-lo, que ele possa submetê-lo às suas vontades. Essa é uma mancha na nossa história. Mas, sendo uma mancha, o que vocês acham? Nós devemos silenciar essa mancha? A gente deveria apagar essa mancha da nossa história? Vai resolver? Aquela questão que me intriga muito de dívida histórica, é possível pagar essa dívida histórica sem cometer os mesmos erros? Será que isso é possível? Se nós fomos injustos no passado, será que nós não seremos injustos para pagar essa dívida? Ou as pessoas que estão cobrando essa dívida estão sendo totalmente justas? Não sei. Na minha opinião, não. Mas está aqui a dúvida para que vocês pensem, É só a minha opinião. E lembrando que opinião não é achismo, tá? Não é achismo. Não é você achar uma coisa e isso ser opinião. Opinião é baseada em fatos. Então você vê fatos a favor, fatos contrários, e aí você tem uma opinião. Opinião não é achismo, tá bom? Então, à luz de hoje, do nosso conhecimento atual, sim, ele era racista. E não era pouco. E a gente deve evitar julgá-lo fora do seu tempo, cometer esse anacronismo terrível. E na minha opinião, esse cancelamento do Monteiro Lobato é algo que acontece de uma forma muito intensa atualmente, que é o cancelamento, o politicamente correto. Isso me preocupa muito. Me preocupa no sentido de que eu não me acho tão frágil para me defender de piadinhas estúpidas. Não me acho. Eu me defendo, sempre me defendi. Eu não vivi nessa época, A minha infância e a minha adolescência não foi na época de cancelamento. Existia? Existia sim. Mas hoje a internet fez isso virar um rastilho de pólvora, A coisa cresce exponencialmente em horas. Então eu fico aqui pensando, por que eu me preocupo com isso? Porque eu observo que o politicamente correto e os cancelamentos, tanto dessas pessoas como o Monteiro Lobato, assim como as atuais, ela caminha numa linha muito tênue, e às vezes nem tão tênue,
do preconceito generalizado. Todo mundo tem preconceito de tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque aquelas pessoas que são homossexuais, bissexuais, normossexuais, não sei, heterossexuais, enfim, que não se encaixam na ideologia do LGBTQI+, elas são canceladas por esse grupo. Assim como uma pessoa que foi uma criança obesa, ela tem horror na adolescência e na vida adulta a se tornar obesa de novo. Então ela luta contra a obesidade. E eu vejo essas pessoas, as pessoas que são gordas e que gostam de ser gordas, que se aceitam gordas, elas são preconceituosas com relação a essa que não quer ser gorda. Por que eu tenho que aceitar e achar que você está certa? Porque aceitar, todo mundo tem que aceitar, não é? Eu entendo assim, a gente precisa urgentemente, realmente aceitar cada um do jeito que é. Por quê? Porque senão gera um preconceito generalizado. Né? Então eu tenho que aceitar quem quer ser gorda, mas quem quer ser gorda me julga porque eu não quero ser. Isso é muito complicado, porque você gera pequenos grupos desgostosos com outros grupos, e isso faz a gente começar a ter uma luta de pequenas classes. A quem isso interessa? Não seria bom a gente começar a pensar nisso? A quem interessa dividir tanto o nosso povo a ponto da gente ter pequenas brigas sociais? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós estamos caminhando para um processo generalizado de racismo, de preconceito. Isso é terrível. Isso é muito ruim. Então fica a questão aí para vocês pensarem, se quiserem conversar comigo também sobre esse assunto. Eu tenho alguma literatura para indicar para justificar essa minha opinião. Eu tenho bastante literatura para justificar. Outra coisa, se a gente pesquisar sobre, desculpa de novo, se a gente pesquisar sobre as piadas que o Costinha e que o Chico Anísio faziam, que é da minha época, da minha infância, elas eram fóbicas em vários sentidos, mas ninguém nunca se ofendeu. Ninguém nunca se ofendeu. Então, eu imagino que as pessoas hoje estão muito frágeis e elas precisam colocar na mão de alguém para que as defendam. Eu sou muito frágil, eu não consigo me defender dessas coisas. Então eu coloco na mão do Estado, eu coloco na mão de checadores, eu coloco na mão de outros para que eles defendam as minhas causas. Mas o que ninguém pensa é que quando você coloca na mão do outro, o outro não é você. E ele vai fazer aquilo que ele acha que é certo. E muito poder dado a uma pessoa, um ser humano não sabe lidar com ele. É muito fácil se tornar tirânico. Então a gente precisa pensar muito nisso. Será que eu sou tão frágil assim que eu não posso rebater uma piada sem graça? Um comentário idiota? Será que eu não posso? Eu tenho que ter outro para falar por mim? Né? Então, eu acho que a gente precisa amadurecer emocionalmente. Né? O que falta é um amadurecimento emocional nesse sentido. Né? Então, ok, cancelaram, estavam tentando, não conseguiram, chegou até o STF essa questão do Monteiro Lobato, foi absolvido como opinião. Ele foi absolvido como opinião. Todos têm direito à opinião, está lá na Constituição. Monteiro Lobato não foi condenado. E dessa forma, então a gente imagina que todo esse processo que foi feito com ele, por que não com outros da mesma época que faziam a mesma coisa?
como um grande filósofo, eu não vou saber falar o nome, é um filósofo chamado Martin Heidegger, imagino que seja assim que fale o nome dele. E a Céline, que era uma escritora que estava em ascensão na mesma época, do Monteiro Lobato, inclusive, os dois são... eles estavam na mesma época publicando mais ou menos as mesmas coisas, né? Eles eram filiados ao partido nazis. Ninguém nunca falou sobre isso. Ninguém nunca pensou em cancelar os dois por conta disso, né? Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que, deixa eu achar aqui, que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, se cancelamos o Monteiro Lobato por conta dessa característica preconceituosa dela, a gente também tem que cancelar o Humberto de Campos e o Fernando Pessoa. Eles eram explicitamente racistas. Então vamos cancelá-los também? Será? Será que a gente deve ignorar toda a obra do Michael Jackson, cantor, e toda a obra da papisa do feminismo, a Simone de Beauvoir? Porque ambos foram acusados de pedófilos, ambos eram pedófilos. Será que a gente deve cancelar toda a obra deles por conta disso? Inclusive a Simone de Beauvoir também era aliciadora de menores para... A pedofilia é mais difícil de perdoar porque ela é errada nos dois tempos, tanto na época deles quanto na nossa. Essa é mais difícil. Mas nós vamos cancelar todo o trabalho deles ou nós vamos estudar para evitar esses mesmos erros? Para evitar que as pessoas cometam as mesmas atrocidades? O que será que é melhor? Fica a pergunta. Então, eu não quero de forma nenhuma, eu repito, passar pano para o Monteiro Lobato, né? E para mim o que foi mais grave disso tudo, mas também tem um contexto histórico, é ele fazer parte de um movimento eugenista no Brasil. Então, eu não sei se vocês sabem, então eu vou explicar. Naquela época já era errado também. Hoje é impensável, eu diria. Então, o que o movimento eugenista prega? Ele prega a depuração da raça. Como que você vai depurar uma raça? Você tem que eliminar todo mundo que não se encaixa na sua perfeição de raça, no seu ideal de perfeição de raça. Então aí entram todas as deficiências possíveis e imagináveis, mentais, físicas. Essas pessoas têm que ser retiradas da sociedade. Inclui também, por exemplo, a eugenia, ela pressupõe que a raça pura é branca. Então, elimina-se japoneses, chineses, coreanos, indianos, índios e todos aqueles que fugirem do ideal eugênico, né? A gente tem uma pessoa muito conhecida mundialmente que fez isso, né? Lá na Alemanha. Deu certo? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque essa ideia de eugenismo, ela acaba fazendo com que a pessoa que a defende tome atitudes crescentemente contra os direitos humanos. Por quê? Porque isso justifica o ideal de pureza dela. Isso justifica plenamente. Então, é óbvio que o contexto histórico não pode ser imunidade ou conformidade para essas arbitrariedades, para essas coisas horrendas que foram feitas. É óbvio que não. Mas naquela época a ciência ainda não tinha provado que não era possível criar uma raça pura. Hoje a gente sabe, naquela época não. Então, para eles, existia uma ideia muito clara e muito óbvia de que era possível fazer isso. E eu vou contar uma história para vocês que
É impressionante. Eles utilizavam as ideias publicadas por Darwin, naquele livro, A Evolução das Espécies. Olha, eu vou te falar, eu li aquele livro de cabo a rabo, ele parece uma bíblia. E não, ele nunca falou isso. Darwin nunca falou que era possível criar uma raça pura. Ele nunca falou isso. O que ele afirma da primeira à última página é que os mais bem adaptados sobrevivem ao meio. É o que ele fala do começo ao fim daquele livro. E, curiosamente, um dos fundadores do movimento eugenista era primo do Darwin. E ele fez uma interpretação horrorosa do que o Darwin escreveu, né? Então eu fico pensando, se eles tinham uma ideia tão errada, uma má interpretação da ciência na época, isso acontece hoje também, entende? Muitos pesquisadores só veem aquilo que eles querem ver. Eles não veem o que a ciência está mostrando. A ciência é feita de fatos. E fatos que precisam de contestação. Entende? A ciência é isso. É fatos e contestação. Fatos e contestação até que você chega numa resposta que é imutável. Imutável? Não, essa não é a palavra. Mas é uma resposta incontestável, pelo menos naquela época. Né? E eles só viram o que eles queriam ver nas teorias do Darwin. É o que eu imagino que tenha acontecido. Então, é a má interpretação da ciência, é o cancelamento de uma única pessoa, sendo que eu falei que ele participava de uma sociedade eugênica de São Paulo. Numa sociedade tem mais pessoas, né? Então por que cancelar só ele? Né? Por que só atacar o Monteiro Lobato? Vou dar aqui alguns nomes pra gente poder cancelar. Não vou cancelar ninguém. Mas, para ser justo, nós temos o Júlio de Mesquita, que foi o fundador e dono do jornal O Estado de São Paulo. Ele fazia parte dessa sociedade. Oliveira Viana, jurista, sociólogo e dono de uma cadeira na Associação Brasileira de Letras, na Academia Brasileira de Letras. Vamos botar fogo na cadeira dele? Acho que não. O Arnaldo Vieira Carvalho, que dá o nome para essa avenida famosa aqui em São Paulo, a Doutor Arnaldo. Ele foi o fundador da Faculdade de Medicina em São Paulo. E aí, vamos queimar a faculdade? Não, né? Não. Eles tiveram uma contribuição muito grande na história de São Paulo, né? Então, por que nós não podemos analisar as obras, julgar até as suas ideias, mas à luz do conhecimento de hoje, não é? Não passando pano sobre os erros, mas aprendendo com eles. Por que não? Essa é a parte mais importante da gente ter registro histórico. É aprender. É não deixar acabar um conhecimento daquela civilização. Por que a gente procura registrar tudo que a gente faz desde a época que nós morávamos em cavernas? Por quê? Porque tem um valor enorme para aquela civilização, né? Então, para encerrar, o que eu gostaria de falar é que não há mal nenhum em apontar todos os erros que essas pessoas cometeram. Não há mal nenhum. E eles devem ser apontados sim. Mas também é justo a gente mostrar e estudar todos esses casos a fim de não cometer os mesmos erros, né?
Então tem uma máxima que diz: as virtudes são dos homens, as falhas são do seu tempo. Então sim, nós somos influenciados pelo nosso tempo, mas também sim, nós somos capazes de procurar informações. E ainda mais hoje. Quando eu era jovem era difícil, mas com a internet você procura tudo que você quer e você acha tudo que você quiser. Dos 2 lados ou dos 3 lados que tenha, dos 4 lados que seja. Você vai achar de tudo na internet. Então procure, não fique só no achismo, né? Procure estudar. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que o YouTube não derrube esse vídeo, porque eu falei algumas palavras que eles não gostam muito. Mas, enfim, se derrubar eu faço outro, tá bom? Então fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.